Olá pessoal, eu sou o professor Rolson Silva, trazendo mais uma videoaula de resolução de questões da prova do Enem de 2024, primeira aplicação ou aplicação regular. Essa questão que a gente vai resolver agora fala sobre circuito elétrico, que para muitos acaba sendo um pouco mais complicado. Entretanto, cuidado, é uma questão que é muito batida nas provas do Enem, beleza? Mas antes de a gente ir para a questão, dá aquela curtida aí no vídeo. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e marque o sininho aí para poder receber a notificação de cada videoaula que for postada aqui no canal, beleza? Então, sem mais demoras, vamos para a nossa questão. Pessoal, a questão 109 diz o seguinte: o LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento e a corrente máxima. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial ao qual está submetida é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Aí nós temos aí a figura e temos ele mencionando qual é o sentido permitido da corrente elétrica. Um estudante de física analisa as propriedades do LED. Em um circuito simples de corrente contínua, ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e uma corrente máxima igual a 1 mA cada, e dois resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por uma corrente máxima é. Então, gente, antes de a gente começar a ter a própria solução, a gente já vai analisar isso aqui, ó. Ele está falando para a gente que o sentido da corrente elétrica que é permitido, se você observar, é como se ele estivesse indo aqui no sentido do triângulo. E aí o que é que a gente precisa saber, pessoal? Quando a gente tem uma força eletromotriz, uma bateria dentro de um circuito, a gente convenciona exatamente o que? O sentido da corrente. Nós temos essas duas barrinhas verticais. A maior representa exatamente o sinal positivo e a menor representa o sinal negativo. E qual é o detalhe a respeito disso, Robson? É que a corrente, ela sempre parte do positivo e ela chega no negativo. E aí, com essa informação, gente, olha só que maravilha. Quando eu considero essa situação, eu já observo que aqui no item A corrente elétrica ela vai fazer esse sentido aqui, ó. Então perceba que ela está indo no sentido do triângulozinho e aí a gente já percebe que tá ok. A corrente ela se divide aqui e aí ela vai passar para cá também, beleza? E aí qual é o outro detalhe? É que como que a gente tem de um lado esse carinha que está desse lado é o mesmo carinha que está do outro lado, que aqui é o LED. Então, naturalmente, e a gente não tem mais nada, e aí significa dizer o quê? Que a corrente que vai passar por aqui, que eu vou chamar de I1, vai ser a mesma corrente que vai passar por aqui. Porque quando a gente tem esse ponto bem aqui, que a gente chama de nó, a corrente se divide. Então, ela viu uma corrente total que se dividiu aqui no nó, parte da corrente desceu, parte da corrente seguiu direto. Só que como que eu tenho do lado esquerdo é igual que eu tenho do lado direito, exatamente a mesma coisa, então a gente pode garantir que a corrente I1, ela necessariamente vai ser igual à corrente I2. Então o item A é um arranjo possível, né? Daqui a pouco a gente discute mais informações. Já no item B, o que que nós temos? A corrente parte aqui do positivo, mais uma vez, vai chegar aqui, onde a gente tem mais uma vez um nó, e ela vai se dividir. Quando ela se divide, parte da corrente vai descer, que também vamos chamar de I1, parte da corrente vai vir para cá, que nós vamos chamar de I2. Aí percebam mais uma vez que o que nós temos nesse ramo aqui, gente, ó, tudo isso aqui, ele é a mesma coisa do que nós temos aqui do outro lado, ó. Isso aqui, as duas coisas são iguais, e a corrente I1, ela necessariamente é igual à corrente I2. Aqui também é o arranjo possível. Já no item C, o que que nós vamos observar? A corrente parte daqui, vai chegar bem aqui, onde temos um nó,
e supostamente a corrente se divide. Parte da corrente vai descer em cada um desses ramos. Agora só que tem um detalhe. Percebam que quando chega aqui no LED, o LED ele só aceita a corrente se for nesse sentido, porque é da base do triângulo para o vértice do triângulo, por assim dizer, né? Então, o que acontece? Está indo no sentido contrário do permitido pelo LED. Então, a gente já sabe que o item C ele não é possível como solução, beleza? Já no item D, nós temos aqui mais uma vez o sentido da corrente, tá? Nesse sentido aqui. Percebam que aqui nós temos a associação exatamente em série dos dois LEDs. E aí, quando a gente tem uma associação de série, o que vai acontecer logo de cara? A corrente ela não muda, então a corrente ela é sempre a mesma, só que a DDP total ela é igual à soma das DDPs de cada um dos LEDs. Então, DDP de 1 mais o DDP de 2. Aí, o que vai acontecer? A DDP total ela é igual a... Quem é a DDP de 1? É a DDP que o LED suporta. E qual é a tensão nominal do LED que ele disse lá na questão? Exatamente de 3 volts. Então, significa dizer que cada um dos LEDs vale 3. Então, vai ficar 3 mais 3, que vai dar exatamente 6 volts. Então, os LEDs nessa associação no item D, eles só ficariam ligados se somente se eu colocar para eles uma DDP de 6 volts. E eu não estou nem olhando ainda a resistência, viu, gente? Que está ligada aqui em série, ó. Eu só estou olhando para exatamente os LEDs, para a gente ganhar tempo aqui na questão. Então, o que acontece? Se eu preciso de, no mínimo, 6 volts para poder ligar, a minha força eletromotriz, que é essa carinha aqui, que é essa bateria que é gerada, na questão ele diz que a bateria ela é ideal, ou seja, ela não tem resistência interna, e aí significa dizer que ela só gera 4,5 volts. Então significa dizer que não é possível exatamente ter a configuração desse arranjo aqui do item D. Então o item D ele também está falso. Para você entender, até no seu dia a dia, se você tiver em casa um módulo isolador estabilizado ou um estabilizador e ele tiver as duas diferenças de potencial 110 e 220, se a fonte do teu computador ela ainda for do tipo que funciona no 110, então o teu estabilizador está no 110. Se tu ligar o ventilador nesse estabilizador, o que naturalmente vai acontecer? O ventilador ele vai ligar, só que ele não vai ter força o suficiente. Isso supondo que o seu ventilador seja apenas de 220. Então ele não vai funcionar, o teu ventilador, ou vai funcionar, só que vai girar lentamente. Diferente se você fizer o contrário, tu pegar um aparelho 110 e ligar direto na tomada 220, tu fornece uma DDP maior do que ele pode suportar. Aí acaba queimando o aparelho, beleza? Então, pegar um aparelho 110, ligar na 220, queima. Agora, se tu pegar um aparelho 220 e ligar no 110, aí não queima, mas ele vai funcionar lentamente, então não vai funcionar da forma que você realmente desejaria. Que é o caso aqui do arranjo no item D. Eu tenho dois LEDs, forneço uma DDP menor do que é necessário para ligar os dois, então significa dizer que naturalmente eles não vão funcionar da forma adequada. Então, por isso que o item D também está falso. Já no item E, a gente observa que a corrente partindo nesse sentido, beleza? Aqui é a corrente total, bem aqui nós temos como sendo um nó, e aqui mais uma vez a corrente vai se dividir. E aí quando a gente se depara exatamente que o triângulo está no sentido contrário, o LED, né, foi ligado ao contrário. E aí o LED não vai funcionar adequadamente, senão acabar queimando, né? Já teve LED que queimou por conta disso. Então o que acontece? Isso nos mostra que o item E também está falso. E agora ficamos naquela dúvida. Qual será o nosso item correto? Será o item A ou será o item B? Já ficamos aí com 50% de chance, não é verdade? Aí para a gente poder descobrir qual dos dois itens é o correto, vamos fazer o cálculo individualmente de cada um, tá certo? No item A, o que a gente observou aqui? Que a corrente, aqui nós temos exatamente
uma resistência elétrica, então aí nós temos uma DDP associada a esse cara. E aí como é que a gente calcula a DDP dele? É a resistência multiplicado pela corrente elétrica. A resistência que nós temos aí, que ele deu na questão, é de 1,5 ohm cada. Então o nosso R, ele é 1,5 kΩ. Só que a gente não trabalha com quilo é prefixo de base 10, então devemos substituir. Aí o quilo ele vale 10 elevado a 3, então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohm. Agora a gente substitui, então o U aqui vai ser igual ao R, no caso R é 1,5 vezes 10 elevado a 3, multiplicado pela corrente que é liberada exatamente pela bateria. E aí no caso a corrente ela tem que ser máxima. Então a corrente que vai passar por esses dois carinhas aqui, ela obrigatoriamente, lá no item A, você pode observar aqui na figura do item A, ela tem que ser de 1 miliampere. Como ela se dividiu, a corrente que passa total, ela se dividiu em duas iguais, então a corrente total lá no item A, a gente vai poder obter exatamente de que modo? A corrente total ela vai ser a corrente I1 mais a corrente I2. Como elas são iguais, então naturalmente é 2 vezes a corrente elétrica. Só que percebam que a corrente está dada em miliampere. Mil é um prefixo de 10 elevado a menos 3. Então quando a gente substitui, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 3. Com isso, a gente obtém 2 vezes 1 dá 2. Então 2 multiplicado por 10 elevado a menos 3 amperes. Essa é a corrente que passa lá no resistor. Aí quando a gente substitui lá na equação da primeira lei de Ohm, nós vamos ter o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aí a DDP ela vai ser igual a 1,5 vezes 2, que dá 3, multiplicado por 10 elevado a 3, multiplicação de mesma base, repete a base e adiciona os expoentes. Entretanto, contudo, porém, todavia, o segundo expoente é negativo, então a gente só faz repetir. Aí vai ficar U igual a 3 vezes 10 elevado a 0. Logo, U vai ser exatamente 3 volts. Aí, como a resistência é 3 volts e o LED também é de 3 volts, quando a gente fizer a associação dos dois, que é a DDP total do circuito, ela vai ser a DDP da resistência mais a DDP do LED. Rosso, por que a do LED? Porque na associação em paralelo, gente, a DDP ela é a mesma. Então, toda vida que a gente tem uma associação em paralelo, a DDP total ela é exatamente igual à DDP de cada um dos resistores. Então, isso significa dizer o quê? Que a DDP de cada LED aqui, quando eu fizesse a DDP equivalente, vai ser o próprio 3 volts, beleza? Então, eu vou ter que a DDP total vai ser a DDP da resistência, que é 3, mais a DDP do LED, que também vale 3. Então, a DDP total, ela é de 6 volts. O que significa dizer que eu precisaria de uma bateria de 6 volts. E a gente não tem a bateria de 6 volts, né? A gente tem exatamente uma bateria de 4,5 volts. Então, mais uma vez, não seria suficiente. Logo, a gente pode observar que no caso aqui, o item A, ele também está falso. O que nos resta apenas como item correto, exatamente o item B de bola. Beleza aí, gente? Então, pessoal, espero que tenham gostado de mais essa videoaula, tá certo? Mas antes de mais nada, Rosso, mas como é que eu comprovaria lá que o item B ele está correto? Deixa eu colocar ele aqui de volta para você, tá certo? Só para poder fazer uma análise, depois você faz a conta aí bem direitinho. Quando você fala da resistência, a resistência a gente já calculou quanto é a corrente que passa por ele, né? Tem que ser de 1, já que ele está no item B em paralelo ao outro ramo. Então, tu vai ter que a corrente que vai passar por ele vai ter que ser de 1 miliampere. Então, tu vai usar a equação do Uri, vai usar a resistência que é 1,5 kΩ e vai multiplicar pela corrente de 1 miliampere. Depois disso, tu vai achar um resultado que, se eu não me engano, aí vai ser 1,5 volts, tá?
E aí você vai somar com os 3 volts exatamente do LED, porque está associado em série. A resistência está associada em série com a bateria. Então 1,5 mais 3, 4,5. Aí tu vai ter 4,5 no ramo e vai ter 4,5 no outro, porque o que tu tem nos 2 ramos são exatamente iguais, beleza? E aí, no caso, a DDP total, ela também vai ser de 4,5 volts, que é exatamente o que é necessário. Beleza aí, gente? Então, dê uma voltada só para deixar aí você praticar um pouquinho também, né? Fazer os cálculos e não deixar essa videoaula muito longa, que eu tenho certeza que essa também, assim como de outra questão lá do danador, né, que nós resolvemos, tá? Vai aparecer o card dela aqui em cima, tá? Ela também foi exatamente uma das questões mais longas, ou seja, ela está ali dentro da parte da física das questões mais difíceis da prova, beleza? Pode acertar ela? Pode, só não pode ter errado as mais fáceis e as médias, beleza, gente? Então, muito obrigado aí pela sua atenção, espero que tenha gostado de mais essa videoaula, um forte abraço para você e aquele velho beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Fui!